Olha, minha rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês que se tem algo que eu não aguento mais analisar nesse mercado, esse algo se chama volante, velho. Tá muito claro que é a principal busca do Atlético, pelo menos nesse primeiro momento do mercado. A gente já conversou que naturalmente o Atlético vai ter que buscar um ponta, naturalmente o Atlético vai ter que buscar um lateral direito, mas por pedido do Odair, pelo fato do Atlético não ter conseguido entregar um volante para ele lá no meio da temporada, onde já era uma das grandes necessidades que o Odair enxergava no elenco do Atlético. Eu acho que essa demanda ela surge como uma grande prioridade do mercado do Atlético e de certa forma, cara, vamos ser sinceros, o Atlético realmente precisava. A questão é que são três volantes. Então tem o primeiro momento do Jadson, tem o segundo do Portilla e agora tem o terceiro momento, que é um grande ponto de interrogação. O que a gente sabe é que não vai ser através de Andrés Cubas, apesar das informações conflitantes, principalmente dos repórteres sul-americanos, né, dos apuradores sul-americanos, conversando com algumas fontes, existe cada vez mais a certeza que o Atlético não vai chegar nos valores pedidos nem pelo Cubas, nem pelo Vancouver. Então, você tem ali duas situações que impedem o volante paraguaio de assumir esse papel de protagonismo no Clube Atlético Paranaense, que naturalmente seria o volante favorito do técnico Odair Helma. Aí a gente vai para o plano B. E o plano B, o próprio Odair já compartilhou com algumas pessoas, é o próprio Lucas Sacha, líder de desarme do Campeonato Brasileiro, um jogador que vem se destacando muito com a camisa do Fortaleza, mesmo em um momento muito complicado do time do Leão. O Lucas Sacha, ele foi talvez o melhor jogador de um Fortaleza que oscilou muito ao longo da temporada. Nesse sentido de trazer segurança, trazer estabilidade para o setor, que no final das contas é exatamente o que o Atlético procura. E eu acho que antes da gente avaliar o nome do Franco Ibarra, a gente tem que avaliar essa busca por um volante de forma um pouquinho mais conceitual, né? É o que eu sempre falo pra vocês. Um nome nem sempre é só um nome. Às vezes você tem uma ideia ali por trás. E eu acho que é mais ou menos isso que acontece com o Franco Ibarra. Eu acho que é um jogador que representa um Atlético que tá atrás do Franco Ibarra também, mas tá atrás desse volante pitbull. O Atlético busca o mordeduro, o Atlético busca o cara que vai incomodar o camisa 10 do time adversário. Uma posição que no futebol brasileiro não necessariamente a gente vê mais de larga escala, a gente vê muito mais o volante de distribuição de jogo, de ritmo, esse jogador ganhando muito mais moral no mercado da bola. Mas quando a gente entende a necessidade do Atlético, pelo menos para mim fica muito claro que é uma necessidade da gente chegar a esse jogador de mais proteção à área, dando uma prioridade maior pro lado defensivo. O Atlético busca um pitbull exatamente para impedir que a defesa seja um problema. Ano passado a defesa foi um problema. E acho que tudo que o Odair quer é que a defesa não seja um problema essa temporada também. Então, no final das contas, eu acredito que a gente, tendo um jogador de mais marcação, de mais sustentação, ao lado do Portija, ao lado do Zapelli, evitando que essa bola chegue na nossa zaga, a gente fica um pouquinho mais protegido para os desafios da Série A, que de certa forma passam também por uma defesa estável, por um Atlético que não toma gol. E sendo bem sincero, eu acho que no final das contas o Atlético tem realmente um ataque mais confiável do que uma defesa, pensando em dar prioridade ao setor que merece ser mais reforçado em um primeiro momento. Um ataque que uma fase ofensiva que tem Zapelli, que tem Leozinho, que tem Dudu, que tem João, que tem Léo Derri, que tem Esquivel, que tem Benavides, que tem Renan, que tem Viveiros, que tem Julimar. Eu acho uma fase ofensiva que o Atlético, de certa forma, está muito bem servido. Aí a gente vai para a questão do Ibarra, um jogador que interessa ao Atlético, interessa no sentido de enxergar que é um bom perfil internamente do Clube Atlético Paranaense em relação ao que o Atlético procura. E, cara, vamos ser sinceros, realmente é. E procurando esses volantes e analisando Cubas, analisando Portilla, analisando agora o Franco Ibarra, eu acho que no final das contas, se tem algo que o futebol sul-americano ainda tem para agregar no futebol brasileiro, são esses jogadores de mais marcação, de mais disputa, de mais competitividade. Para mim fica muito claro que é esse tipo de jogador que ainda agrega de maneira um pouco mais clara em um campeonato que a gente sabe que está cada vez mais distante no nível técnico em relação às ligas dos outros países. Então,
Primeiro entendendo o posicionamento do Franco Ibarra, um jogador que faz a saída de bola, um jogador que busca o jogo no pé dos zagueiros, mas não necessariamente é o cara que conduz muito a bola. É um jogador que baixa para fazer esse terceiro zagueiro, seja o momento de construção, naquele primeiro toque na bola, naquela primeira construção, naquele primeiro momento ali de conexão. Seja também no momento que o time está sendo atacado. Então ele tem muita essa facilidade para fazer a leitura de entender o momento que é para baixar, de entender o momento que é para ficar entre os zagueiros. Então, é um primeiro volante, mas um volante que se aproxima muito da zaga, mais que o Cubas, por exemplo. Acho que o Cubas já era um jogador que tinha um comportamento defensivo, acho que dá para dizer que o Ibarra tem muito mais. Nos duelos, eu acho que tá ali sua principal competência, sua principal capacidade. É o famoso formiguinho. É um jogador que vai grudar no camisa 10 do adversário e só vai soltar quando roubar a bola. Tem números de desarmes melhores que Cubas, melhores até que o Sacha, se duvidar. Os números de desarmes do Franco Ibarra são realmente impressionantes e quando você vê os comportamentos defensivos do Ibarra, você vê ele sempre disputando, sempre competindo, sempre fazendo uma perseguição um pouquinho mais longa para incomodar o camisa 10 até o final, incomodar o jogador do adversário até o final, não deixa a jogada do adversário ter sequência, então acho bem interessante esse tipo de comportamento do Franco Ibarra. Com a bola, não é um jogador tão apurado, é um jogador muito mais de bolas longas e lançamentos em diagonal, algo que eu até acho que o Atlético precise, algo que eu acho até que pro Atlético faz muito sentido você ter um jogador que te entregue esse comportamento, mas no final das contas se limita muito a isso. Passes de ruptura é difícil, ver muito mais quando o time está estruturado ofensivamente, ele busca esse ponta em amplitude. Então não é um jogador que, confesso pra vocês, que me brilha muito mais os olhos do que a gente viu, não. Eu continuo ainda achando que o nosso melhor jogador pra posição acaba ainda sendo o Portilla. E acho que a gente pode ter uma composição muito interessante de um meio-campo com Portilla, com Zapelli e com o João. Ainda acredito que o João, com sequência, ele é esse camisa 8 barra camisa 11 barra camisa 10 que pode dar uma dinâmica tanto de marcação, que eu acredito que seja o que o Odair priorize, quanto uma dinâmica de mais criatividade, de mais chegada à frente. Então acho que o seu meio-campo acaba ficando um pouquinho mais equilibrado. Mas fica muito claro que o Odair quer essa pulguita, né? Esse cara que vai atrás, que incomoda, que enche o saco. Não acho que o Odair vai insistir no Filipinho nessa função. O próprio Filipinho, na reta final da Série B, já estava pisando um pouquinho mais à frente, já estava tentando jogar um pouquinho mais com bola. Então acho que esse nome vai vir do mercado mesmo. E até pela credibilidade e confiança que o Petralha tem no trabalho do Odair, eu acho que a gente vai ver esse nome chegando como um dos presentes para o Odair. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.